Hoje vamos estar em conversa com a doutora Lourdes Pelarigo, que está aqui na nossa comunidade para o lançamento deste livro, com o título Acredita e Faz Acontecer. Ora, o título por si só já desperta muita curiosidade. Em primeiro lugar, a doutora Lourdes Pelarigo, muito bem-vinda ao The Portuguese Channel e por ter disponibilizado o seu tempo para partilhar connosco este livro. E vamos começar logo pelo título, Acredita e Faz Acontecer. Porquê este título? Será que sente que as pessoas hoje em dia estão menos otimistas e que precisam de mais apoios para concretizar objetivos e chegar às suas metas? Antes de mais nada, muito obrigada por me receberem. Eu estou cá por um conjunto de boas vontades e de acreditarem em mim e no projeto, desde logo a Casa dos Açores, que me convidou, e a SATA que me proporcionou estar cá, portanto os agradecimentos também a eles. E esse livro surgiu numa altura da minha vida muito complicada. No biênio 24-25 eu tive problemas de saúde bastante graves. Fiz 4 cirurgias e, portanto, na recuperação da terceira, eu pensei, não, a minha história de vida tem que ser partilhada, porque depois quem ler o livro vai ver, não foi uma vida fácil e houve uma coisa que nunca me abandonou, que foi o acreditar em mim e acreditar que tudo aquilo que eu me propunha fazer, eu fazia. Quando comecei a escrever então o livro foi em julho de 2025, acho eu, sim. E durante 2 meses eu escrevi aturadamente e o título que me surgiu primeiro foi Acredita. Portanto, eu comecei a escrever o livro e ele só se chamava Acredita. Quando a vida me levou a encontrar alguém que foi quem publicou depois o meu livro, eu estava a falar, a primeira conversa com a editora, a que viria a ser a minha editora, a Maiara, e surge-me assim como uma tela de cinema, Acredita e Faz Acontecer. E eu disse, não vais acreditar, surgiu-me o título agora, portanto vai ser este. E pronto, foi por isso que foi o Acredita e Faz Acontecer. Entretanto, o acredita que eu digo aí é acredita em ti. Acredita em Deus, no universo, em quem quiseres ou no que quiseres, mas sobretudo acredita em ti. E depois faz acontecer, porque não basta acreditar. Eu posso acreditar muito em mim, mas depois eu não faço nada, eu não trabalho para, as coisas não acontecem. E a partir desse livro, que começou por ser livro e não tinha ambições para mais nada, entretanto desenvolvi um método, Acredita e Faz Acontecer, e tenho um projeto que é movimento, projeto de Geração Platina. Portanto, tudo isso a partir da escrita de um livro e de uma decisão que eu tomei, que era, e que está sempre na minha cabeça, se a tua experiência pode ajudar alguém, tu tens a obrigação de partilhar. Se tu podes inspirar alguém, tu tens a obrigação de dar condições a que essa inspiração aconteça. E, portanto, surgiu assim. Surgiu assim. Muito bem. Para quem não conhece ainda a doutora Lourdes Pelarigo... Lourdes Pelarigo só. Muito bem. Então... O nome é nosso. Eu costumo dizer que o meu nome é a minha marca no mundo. Agora, os títulos são coisas passageiras. Nós não somos isso. Estamos isso de vez em quando. Muito bem. Então, eu vou tomar essa liberdade. Com certeza. E para quem nos está a ver neste momento, quem é a Lourdes Pelarigo, não só como escritora... Pelarigo, como escritora, mas também como professora, como mulher, como filha, como amiga, como ser humano? Eu quero acreditar que sou uma boa pessoa, mas com um feitizinho às vezes um bocadinho torcido. Mas também mas consigo dizer desculpa, consigo perceber quando não estou certa e acho que isso faz parte do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Eu nasci numa família não pobre, mas, enfim, de classe média portuguesa. Não tinha ninguém na minha família que fosse professor. Aliás, eu fui a primeira da minha família a formar-me, a licenciar-me, a fazer um mestrado depois.
E a partir de mim, as gerações seguintes, já todas elas o fizeram também. Mas, portanto, eu sinto-me uma pioneira relativamente ao esforço e ao ter subido mais um degrau que me permite estar hoje aqui. Mas isto porque eu, desde muito pequenina, os meus pais diziam que eu ainda mal sabia falar e já dizia que ia ser professora de línguas. Portanto, sem nada que me pudesse sugestionar para isso, e sempre foi o meu sonho, que cumpri, graças a Deus. Tive a sorte de fazer o meu sonho acontecer e fui professora durante 43 anos. Reformei-me em 2021 e eu sempre escrevi, portanto, os textos para os meus alunos, alguns textos e tal, eu escrevia porquê? Porque muitos dos textos que existiam não tinham a ver com a realidade daquelas pessoas que eu tinha à frente. E, portanto, se o texto não lhes dizia nada, eles desligavam, não é? Então eu sempre escrevi neste contexto. Inclusivamente usava um pseudónimo para eles não acharem que era eu. Então o meu nome é Maria de Lourdes Castanheta Pelarigo. E então eu punha Lili Castanheta, ou Lili Oliveira, que era o nome da minha mãe. E portanto eles não sabiam que era eu, mas eu sempre escrevi. Relativamente, já me perdi um bocadinho, porque eu começo a falar e depois perco-me. Está a falar de si. Ainda está a falar de si. Agora, como é que eu me avalio enquanto pessoa? Eu acho que ao longo da vida vamos sendo pessoas diferentes, e isso está expresso no meu livro. Vamos sendo pessoas diferentes, se tivermos essa capacidade de irmos avaliando e reavaliando e reajustando, é como se fôssemos uma receita de pão de ló, que vamos aprimorando ao longo das várias feituras. E eu acho que o ser humano é um edifício sempre em construção. E se tivermos esta noção e a humildade de querer aprender com os nossos erros, vamos nos tornando pessoas melhores. Isso também se reflete nas suas obras? Eu acho que sim. Aliás, esse livro começa por ser um livro autobiográfico. E pessoas perguntam-me às vezes porquê autobiográfico. E é muito simples. Quando eu verbalizo as coisas, seja através da palavra oral, seja através da palavra escrita, significa que eu já maturei bastante as ideias. E, portanto, quando eu digo ou quando eu escrevo, aquilo já me reflete. Não significa que eu, daqui a 10 anos, se calhar posso não me rever no livro que eu escrevi hoje, mas naquela altura eram as palavras certas que eu queria passar a mensagem. E isso é importante porque eu faço muito, ao final de cada dia, repensar o que é que aconteceu, o que é que eu fiz, o que é que poderia ter feito melhor, o que é que eu fiz menos correto. E tenho um hábito que me acompanha a vida toda, que é de ser eternamente agradecida por estar viva em cada dia. Eu já 3 ou 4 vezes que tive assim para passar para a outra dimensão, mas por uma razão ou outra ainda cá estou. E portanto, se cá estou é porque se calhar ainda faço falta, e agradeço isso todos os dias, porque realmente há que valorizar as pessoas com quem estamos, os amigos, as pessoas com quem nos cruzamos no dia a dia, que muitas vezes ensinam-nos coisas que nem elas percebem. Às vezes basta uma atitude. Essa é a sua fonte de inspiração? As pessoas, sim, sempre. As pessoas, a família e o olhar muito para dentro. O perguntar-me, Maria de Lourdes, o que é que tu queres hoje? É o mesmo que tu querias há 10 dias atrás? Ou há um ano? Qual é o teu objetivo de vida? E neste momento, os meus objetivos de vida continuam a ser a longo prazo. Mas eu acho que o longo prazo se faz pedacinho a pedacinho, dia a dia, decisão a decisão. E depois tenho o privilégio de ser um bocado ousada, ou seja, eu parto sempre do princípio que eu não está sempre certo. Há um preço por essa ousadia? Sente que alguma vez pagou algum preço por ser mais ousada ou por sair da linha, digamos assim? Mas isso dá-me um gozo desgraçado.
O ser certinha e perfeita, para mim é uma maçada, uma coisa muito Chatinho. chata, sem cor. Eu às vezes olho para as pessoas e digo assim, como é que aquela pessoa pode ser tão cinzenta? E o cinzento para mim é o quê? É pãozinho sem sal. Nós temos que usar no dia-a-dia, temos que usar nos nossos pensamentos até, nas palavras que usamos. A palavra tem um impacto. Qual é o conselho que lhe daria às mulheres que nos estão a ver neste preciso momento? Esse livro foi escrito com um público-alvo muito específico. Mulheres e mulheres a partir dos 60 anos, que entretanto eu já reconfigurei a idade. Porquê? Porque foi escrito para pessoas que estão à beira da reforma ou que já estão reformadas. E o que é que acontece aí? Não se programa. A pessoa acha que quando lá chegar, logo se vê. E muitas vezes o que é que acontece? Ai mãe, avó, agora estás reformada, vai buscar o menino, vai levar a menina, faz isto, faz aquilo, e a pessoa que não programou é manipulada, na melhor das intenções, para ir buscar netos, para ajudar os filhos, os amigos, porque naquela altura deixou de ter uma ocupação e as pessoas pensam que ela vai ter que fazer alguma coisa para ocupar o seu tempo. Nunca perguntam, ó mãe, ó sogra, ó avó, pode fazer, quer fazer? Não. Partem de um princípio que já não trabalhas, então podes fazer aquilo que eu acho que deves fazer. E isso é importante darmos a noção de que isso é ótimo, se a pessoa quiser fazer isso, ótimo, é uma escolha dela. O que não é ótimo é serem outros a escolher por ela. E é relativamente a isto que eu escrevo esse livro, ou seja, tu tens que te pensar de forma gentil e generosa para contigo mesma, depois tens que pensar em ti como alguém de valor e de dignidade, e só depois é que assumes essa postura enquanto ser que se mostra aos outros da forma como ela se pensa e se considera. E ser audaz de saber dizer não. Saber dizer não e saber dizer sim e saber dizer talvez, mas agora não me apetece responder. Porque isso é importante. Respeitar o tempo de cada um é muito importante. E as mulheres, aliás, eu vim cá integrada nas comemorações do Dia da Mulher, o que muito me honra, mas para mim a mulher é um ser essencial para que o mundo gire com alguma simpatia e gentileza e com cuidado. A mulher é um dos motores da sociedade, mas o homem também é. E quando falamos de homens e mulheres que já acabaram a sua vida ativa, muitas vezes eles sentem-se muito desorientados. E então o meu método, o que é que traz de novo? Eu não digo nada de novo, digo o meu sentir relativamente a estas coisas que eu acho que são problemas e que muitas vezes nem nos apercebemos que eles existem. Portanto, eu digo às pessoas que já acabaram a vida ativa, se tudo correr bem, vamos chegar a velhos. Porque se não correr bem, a coisa acaba rápido, não é? É verdade. Portanto, deixa-me só concluir. O que é que eu digo às pessoas? Pensem em vocês com gentileza. Não digam, muitas vezes nós damos connosco a pensar, fui tão tonta quando fiz aquilo. Mas que estupidez! E nós não dizemos isto, nem pensamos isto relativamente aos outros. Portanto, o primeiro e a coisa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Duas perguntas numa. Como reage quando encontra-se com leitores e que tenham uma interpretação diferente do livro, da forma como escreveu as suas obras, o seu livro? E como se emociona a encontrar com esses leitores? Olha, vou-lhe dar um exemplo. No primeiro dia que eu cá cheguei, fui à biblioteca Casa da Saudade e lá em cima ao Centro de Acolhimento ao Imigrante. E estava lá um grupo de senhoras e eu comecei a fazer uns exercícios com elas, apresentaram-me, fiz uns exercícios breves com elas
E falei ali um bocadinho, tipo 20 minutos com as senhoras. E no final, vieram ter comigo, elas estavam a fazer tricô. E crochê, umas e quando venham-me ter comigo e dá-me 2 pegas para pegar nos tachos que ela tinha acabado de fazer. E outra diz-me, eu hoje à noite vou fazer os exercícios que disse, mas não pode, o meu marido não pode ver, senão acha que eu estou maluca da cabeça. Porque eu contei-lhes que a Mel Robbins, no seu livro Let Them, faz um exercício que é, se ninguém me der um high five todos os dias, eu dou a mim mesma. Portanto, quando me levanto e vou ao espelho, eu dou um high five a mim mesma. E eu disse isso, elas acharam graça, depois a outra dizia que ia fazer isso, mas que o marido não podia ver. Eu disse, mas também não precisa de ver, também não está ao seu lado quando vai lavar os dentes, por exemplo. Portanto, há coisas que são só nossas e que nós é que percebemos e que sabemos o que é que nos faz bem. Com certeza. E, portanto, voltando à sua pergunta, um escritor, quando escreve o seu sentir e tem... A maior ambição de um escritor, acho eu, é ter muitos leitores. Ora, se todos os leitores pensassem igual da mesma obra, isto era uma grande pasmaceira. Portanto, cada vez que eu falo com uma pessoa ou com um núcleo de pessoas, eu ajusto sempre aquilo que eu penso sobre a obra e aquilo que eu vou dizer exatamente com esse feedback que me vão dando, que é importantíssimo. Na sua opinião, qual é o papel da literatura na sociedade atual? É um papel estrutural. A literatura funciona como a família, para mim, na minha concepção, porque muitas coisas... A literatura é um mundo aberto à frente. E é uma coisa que exige tempo. A leitura exige tempo, exige preparação, exige mastigar de conceitos que muitas vezes nos são apresentados pela primeira vez numa obra que leiamos. Nem precisa muitas vezes de ser uma grande obra, mas há conceitos, palavras, noções que são passadas se a pessoa estiver pronta para as receber. E por isso, muitas vezes começamos a ler um livro e ele não nos diz nada, o melhor que temos a fazer é deixá-lo de lado. Mais tarde voltamos a ele e talvez já nos diga alguma coisa, mas o papel da leitura e da literatura é esse mesmo, é fazer-nos chegar mensagens que se calhar nós ainda nem descobrimos que precisamos delas. Como vê a evolução da leitura nas gerações mais novas? Eu comecei há muitos anos atrás numa mesa redonda sobre leitura na UTA, portanto, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro de Portugal, que se chamava Globalização da Leitura, uma coisa assim, já foi em 2009. E dizia-se nessa altura que os computadores, a tecnologia, iria afastar os jovens leitores da leitura. E eu comecei essa mesa redonda exatamente por dizem que os jovens não leem, mas os jovens leem. Leem no telemóvel, leem quando vão investigar na internet, leem na escola. Os jovens continuam a ler. O que interessa é falar de coisas que digam alguma coisa aos jovens. E eu acho que esse é o ponto. Não acredito que a leitura vá acabar, não acredito que os livros em papel vão acabar. A nova tecnologia, as novas tecnologias têm um papel importantíssimo, mas como tudo na vida, as coisas têm que ser equilibradas. E com os apagões que vão existindo de vez em quando, com os preços da luz a aumentar, quando nós vamos, por exemplo, de férias, não dá jeito nenhum levar o computador para a praia, por exemplo, para estarmos a ler qualquer coisa. A mim não me dá jeito nenhum. Pois. Isto é muito mais simples de levar. E depois há o manusear, há o cheiro do livro, há a cor, tudo isso é diferente no objeto de livro físico do que, por exemplo, ler no Kindle. Que isto também está no Kindle, esse. Se não fosse escritora, o que gostaria de ter sido? É mesmo aquilo que foi, professora? Eu, muito pequenina, ainda hoje, gosto muito de cantar. Mas sempre, sempre o meu sonho sempre, não era é que nem sequer era sonho, eu sabia que aquilo ia acontecer. Eu queria ser professora e fiz tudo para o ser.
Ponto final, parágrafo. E, entretanto, como é permitido, a gente vai cantando também. Mas a escrita foi sempre algo que me acompanhou. Sempre. Os escritores que mais a influenciaram? Ai, depende. Diferente das etapas da sua vida? Exatamente. Ao crescer, assim, eu ainda hoje continuo com essa mania, que é, quando eu começo a ler um escritor, eu, no mínimo, leio sempre 2 obras dele ou dela. Porque eu quero dar a oportunidade ao escritor e a mim mesma de nos entendermos. Porque a linguagem que o escritor utiliza pode ou não ser do meu agrado. Mas eu dou sempre a hipótese de 2 obras no mínimo. Quando eu crescia, li os clássicos portugueses todos, Alexandre, Eça de Queiroz, Pessoa, enfim, todos esses grandes. Depois, quando comecei neste percurso de desenvolvimento e interiorização e espiritualidade, que me caracterizou muito, a primeira escritora que me influenciou foi a Louise Hay. E depois, a partir daí, tenho lido 300 mil coisas, porque eu nunca estou só a ler um livro. Portanto, estou sempre a ler um que seja mais de cariz de desenvolvimento pessoal e outro que seja mais de diversão ou de algum tema que na altura me esteja a interessar. Portanto, e normalmente o livro é que me chama. Muitas vezes é o livro que me chama e não quero ir ver sobre isto, vou. Não, normalmente quando quero alguma coisa vou a uma biblioteca, vou a uma livraria, vou passeando e depois o livro chama-me. O que é que faz a Lourdes feliz fora da escrita? A vida, a família, os amigos, o sol, o mar, a música. Mas eu acho que viver é um privilégio espetacular, mas viver com qualidade. Ainda há um sonho por realizar que eu gostaria de realizar? E se há, aliás, até pode haver muitos. Sim, um sonho. É mais um desejo o método que eu proponho com o Acredita e Faz Acontecer, começar a modificar realmente a forma como as pessoas se veem e se consideram e se dignificam. Que os séniores de todo o mundo se comecem a ver dignificados e honrados através do conceito que eu preconizo de geração platina. Está a ser entrevistada para a comunidade portuguesa, uma comunidade que vive longe de Portugal. O que significa para si falar e lançar este livro para quem vive longe da sua terra natal? Eu acho que quem vive longe tem sempre um pedacinho a mais de saudade e de buraquinho no coração, porque está longe. Mesmo as pessoas que já nasceram cá, por exemplo, que as há, não é? Mas que têm ligação à comunidade portuguesa e açoriana, e cabo-verdiana, enfim, o que seja de língua portuguesa, têm sempre dentro de si a saudade. E o que eu estou a experienciar agora, é a primeira vez que eu venho aos Estados Unidos, o que eu já senti ontem na Biblioteca Casa da Saudade e com as senhoras de lá também, foi que ouvir uma voz falar em português para quem está longe de Portugal ou dos Açores, enfim, da sua terra, é uma alegria e para mim é um privilégio enorme ter tido essa oportunidade. Falou da palavra saudade, nós sabemos que é uma palavra bastante forte na comunidade portuguesa, mais uma vez para quem está longe. A saudade faz parte da sua escrita? Faz parte do processo. A saudade faz parte do processo, porque eu acredito que, por exemplo, saudade dos que já partiram, saudade de sítios, de lugares, de vivências, da nossa juventude, que também acontece, isso é a saudade que nos faz crescer. A saudade que nos magoa não faz parte da minha vida, porque eu escolho que a saudade seja um lugar de encontro onde eu relembro situações, pessoas, aqueles que me impactaram enquanto pessoa, eles continuam vivos em mim. Esse convívio que está a ter com os imigrantes aqui na diáspora, de uma certa forma acredita que poderá mudar ou influenciar as suas obras futuras? Seguramente.
Eu estou a escrever o próximo livro, que em princípio sairá a 23 de maio, na cidade do Porto, lá em Portugal. Vai ser na mesma toada de desenvolvimento pessoal e conhecimento e valorização, mas seguramente que as comunidades da diáspora farão parte, terão de certeza um capítulo muito específico e um lugar muito quentinho do meu próximo livro e da minha experiência enquanto pessoa, porque está a ser absolutamente maravilhoso. Se tivesse que escrever uma história para os que nos estão a ver neste preciso momento, que história seria? Uma história de superação, de luta, de coragem, porque é isso que eu acho que é o nosso selo de qualidade. Por muito que seja difícil, por muito que estejamos longe, nós temos sempre uma coisa chamada lar, que é o nosso país, a nossa ilha, o sentido de pertença que nós temos enquanto povo, e essa é a nossa mais-valia. E isso é algo que ninguém nos pode tirar. E para fecharmos aqui a nossa conversa, como eu gostaria que alguém deste lado do Atlântico pudesse ler um livro seu, o que é que gostaria que essa pessoa sentisse? Gostava que ela sentisse que não importa a distância nem a longura, o sentir e o pensar no outro como outra parte do nosso espelho é que faz com que a vida valha a pena. Acredita e faz acontecer. Lourdes, agora lá para casa, uma mensagem que faça acreditar, mas que sobretudo faça acontecer. A mensagem lá para casa é esta: a pessoa mais importante das vossas vidas não é a pessoa que vocês mais amam exterior a vós. Não é o marido ou a mulher, não é o filho, não é a filha, não são os netos. A pessoa mais importante da vossa vida são vocês. Então, conheçam-se, percebam quem é que vocês são hoje, o que é que querem, qual é a vossa identidade, o que é que vos emociona, por onde é que querem ir, que sonhos têm ainda. Conheçam-se, tenham clareza de pensamento, percebam o que querem, quem são, acreditem que podem fazer acontecer, posicionem-se relativamente a todos os outros e ajam, porque nada acontece sem que vocês deem o primeiro passo. Uma maratona inicia-se com o primeiro passo e antes do primeiro passo, com a decisão de correr a maratona. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada aí em casa. Foi uma excelente conversa. Para todos vós, a continuação de uma boa noite.